Oi, pessoal, bem-vindo ao Podflex, o seu podcast voltado para o RH. Estamos aqui hoje com o ilustríssimo Fernando Paixão, ele que é uma pessoa maravilhosa, que tem uma trajetória de vida espetacular, que a gente vai ter a oportunidade, a honra aqui de poder mostrar para vocês da onde ele veio, como ele conseguiu crescer profissionalmente. É uma história que vai inspirar todo mundo, eu tenho certeza disso. E eu e o Renan aqui, meu sócio, a gente está muito feliz de ter o Fernando com a gente. Fernando, seja muito bem-vindo. A gente está aqui muito honrado com a sua presença. Gente, tô até sem graça, gente. Quem tá me olhando, ó, estão me deixando nervosos, hein? Prazer é todo meu contribuir, né? Quando eu recebi o convite de vocês, assim, hoje eu tô num momento que eu preciso transbordar nas pessoas, sabe? Compartilhar, muita gente é descrente do seu potencial, acha que é a crise, então trazer esse conteúdo, a experiência, né? Direcionar as pessoas no caminho, a gente tá aqui para ajudar, né? Maravilha. Fernando, você tem uma frase de impacto que é do lixo ao luxo, né? A gente gostaria de mostrar para as pessoas como que foi o início da sua infância, do seu crescimento. A gente sabe que você veio de uma comunidade. E como é que foi esse início da sua trajetória? Gente, reviver isso, né? Toda vez que eu conto essa história, né? Passa aquele filme, né? Na minha mente. Então, assim, eu morava entre a periferia e o lixão. Eu morava entre os dois mundos. Né? E, então, assim, uma família muito humilde. Meu pai estava desempregado, meu irmão já estava indo, acho que, primeiro ou segundo filho, e minha mãe trabalhando sozinha. E tinha dia que a gente comia fritada de cebola para 7 pessoas, 6 fatias, alguém não comia. Então, assim, eu sempre agradecia, mas eu falei assim, gente, eu vou ser esse lugar. Eu não sabia como. Eu queria ajudar minha mãe, eu queria mobilizar, foi muita água no feijão, né? Ver feijão só preto, mas eu demorei um pouquinho. Seu pai era casado ou seu pai... Não, minha mãe foi casada com o mesmo marido há 48 anos. Minha mãe conheceu meu pai na juventude. Irmãos? Só eu e meu irmão. Meu irmão já tem 4 filhos, meus sobrinhos lindos, são 2 casais. E naquela época, assim, foi um momento muito difícil, porque eu estava estudando e, ao mesmo tempo, assim, eu queria ir pro colégio, porque lá eu tinha um almoço. Então, assim, eu não podia faltar ao colégio, que era menos uma boca para comer em casa. Entendeu? E sempre querendo olhar algo positivo naquele caos, né? E uma extrema escassez, eu comecei catando latinha, vendi cartão telefônico, eu precisava mobilizar para ajudar em casa. Então, assim, eu não importava, eu não tinha vergonha de abrir a lixeira para pegar uma latinha, não tinha vergonha de pegar um cartão telefônico. E quando eu vi aquela extrema escassez, né, tinha dia que a fritada tinha que cortar no meio para durar o bolinho de arroz, que não podia estragar arroz, entendeu? Então, assim, eu falei, eu vou ser esse lugar. Não sabia como. E era engraçado que muitas vezes eu falava com as pessoas ficavam rindo. Ah, eu gosto do Fê porque ele é tão engraçado, tão sonhador. Eu falei, ele não tá acreditando que eu vou sair daqui. Então, aquele ali foi um início, eu percebia que eu tinha uma habilidade que podia me ajudar nisso, que era a minha comunicação. Então, assim, eu tinha que botar a boca para fora, tinha que falar, né? Hoje eu entendo que isso está no meu drive comportamental, né? Que é dentro do DISC. E naquela época eu só queria trazer recurso para a família. E como foi essa passagem da sua infância já para sua adolescência, quando você iniciou ali no mercado de trabalho? Qual foi a primeira experiência que você teve? Gente, minha primeira experiência, como não lembrar, né? Cada ano que passa, essa memória fica muito latente em mim. Uma irmã da igreja me indicou para um escritório de contabilidade, a Andréia. Beijo, Andréia, minha amiga, minha mãe, minha irmãzona. E ela falou assim, olha, Parcela e Pajandira, 2 contadores, já tinham 25 anos de contabilidade no centro de Duque de Caxias. E ela falou assim, ó, tem um rapaz lá na igreja, determinado, cara com sangue nos olhos, assim, ele só precisa de uma oportunidade. E ela falou, chama ele aqui. E eu lembro que ela trouxe um bloco, pediu para assinar meu nome para saber como é que era a minha letra. E a proposta foi, vou te pagar R$50 por mês para te ensinar tudo o que eu sei. Isso em que ano? Isso foi em 2002 para 2003. Eu estava fazendo o último ano do segundo grau. Último ano do segundo Do grau. segundo grau. E você estava ensino... com 17 anos, 16, 17 anos. 15, porque eu pulei o CA, porque eu já tinha aprendido a ler. Prodígio. Prodígio, já tinha aprendido a ler antes. E meu caminho era colégio, casa, igreja. Nessa trajetória, era um cartão telefônico, era uma oficina, eu tinha que mobilizar. E ela falou para a chefe dela, ela falou, olha, você vê que não tem vaga no meu escritório de contabilidade, mas eu quero te ensinar. Ela vai te ensinar o DP, o RH, eu vou te ensinar o contábil, vou tirar do meu bolso R$50 para você, eu vou te dar almoço e lanche. Eu fui pela comida. Falei, caramba, menos uma pessoa para comer em casa, ainda vou lanchar.
Cheguei na igreja para contar para todo mundo, felicíssimo. Mas, Fernando, chorando. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 16, foi antes dos meus 18 anos. E ela falou assim, gente, aí muita gente falou assim, essa mulher tá te explorando. Eu falei, me explora com 100, que eu deixo de trabalhar pra ela. Eu tinha resposta pra tudo, porque, gente, eu ganhava 2,75 com latinha, agora eu ganho R$50 e tenho uma profissão. Então, como assim tá me explorando? Então, muita gente olhou aquilo ali como uma oportunidade, eu abracei aquela oportunidade. E foram 10 anos dentro, comecei no departamento pessoal e montei o primeiro RH dentro da refinaria da Reduc, com aquela era uma empresa terceirizada. Então comecei como contínuo, fazendo talão, ia na Caixa Econômica fazer DAT, e ela foi me ensinando, fui me especializando. Eu trabalhava depois do colégio, então ela não queria que eu parasse de estudar. E foi uma carreira de 10 anos de carteira assinada. Eu comecei como contínuo e saí como gerente geral de RH de gestão de pessoas. E ela me ajudou a pagar minha primeira faculdade, eu fiz administração, ela pagou meu primeiro curso de departamento pessoal no Senac. Então eu fui galgando cada passo. E aí, quando eu entrei na refinaria como terceirizado da Petrobras inicialmente, ela me abriu um portal, porque ali eu conheci as grandes empresas. Lomar, Tesa, Odebrecht, Queiroz Galvão. E aí, como eu já sou um pouco tímido, né, quase não falo, e eu era conhecido nos canteiros, Paixão, conhece o Paixão não? Paixão do RH? E aí eu começava a montar os treinamentos, e aí o grande segredo veio que no meio do meu percurso, a professora da faculdade viu que eu tinha um talento de comunicação, e ela fez eu dar uma palestra. Tinha 36 professores nessa palestra, escondido, né, dividida ali, e tinha a turma. E eu virei professor de faculdade no ano seguinte que eu me formei. Então, quando eu entrei pro RH, comecei dando aula em RH na Castelo Branco, em Realengo, eu já tinha uma bagagem de quase 10 anos de RH. Então, assim, quando eu assumi a disciplina recrutamento e seleção, gestão de folha de pagamento, eu já tinha um bagageiro, eu trazia o contra-cheque real com eles na prática. Então, assim, o RH foi minha grande porta. Eu já amo pessoas. Já existia RH nessa empresa? Não, eu comecei como... Eu era o DP. Conta pra gente como você estruturou, pensou, como você buscou quem você se inspirou? Pesquisar. Então, naquela época, a minha grande inspiração era o conhecimento. Então, assim, quando eu vi ali a base da administração, né, Taylor, Fayol, né, e quando eu vi a pirâmide de Maslow, eu percebi que as empresas tinham os funcionários, e a gente sabe que a mão de obra era muito barata há muitos anos, e as pessoas não valorizavam as pessoas. Então, quando eu comecei a trabalhar com RH, eu falei, gente, por que eu tô sozinho aqui trabalhando, fazendo isso tudo? E aí eu falei, quem vai me ajudar? E aí comecei já a fazer um recrutamento de seleção dentro da empresa. E aí contratei um auxiliar de escritório para me ajudar. Então eu fui entender sobre o sistema de folha de pagamento, eu não entendia. Tinha o RM Labroad, tinha a ProSoft, nem existe mais. Isso era com 18, com 20? Isso, não, com 17. Eu fiquei dos 17 até quase 30 anos lá. 17 aos 30 e dos 30 você se transformou em professor. Não, eu me formei, eu trabalhava com RH, com 24 anos eu virei professor de faculdade. Ah, já virou? Ah, ficava nos dois. Eu ficava nos dois, mas no início, quando eu virei professor, eu já estava trabalhando com RH. Então eu comecei inicialmente no talão, na parte fiscal. Quando eu encontrei o DP e o RH, ali me apaixonei. Mas Fernando, como foi para você, nessa época, sair da sua primeira moradia lá na sua casa? Como que foi para você essa experiência de ter evoluído no mercado e você poder ir para outro local? Foi um grande romper, porque assim, eu vim de uma extrema escassez e agora eu podia escolher a moradia que eu ia morar, o bairro que eu ia morar. E aconteceu, né? Aconteceu. Sim. Você entrou, teve uma oportunidade, era o que você precisava. Sim, ela mandou eu escolher uma faculdade que pudesse, acho que na época nem tinha tecnólogo ainda de RH. E aí eu falei, bem, ADM é contábil, eu falei, vou fazer administração, que pelo menos eu abraço. E aí todas as matérias de humanas, eu sugava o professor. Marketing 1, RH 1, folha de pagamento, benefícios. Tudo que era de pessoas, eu sugava os professores, porque eu sempre gostava. Desde pequeno eu já ajudava as pessoas, eu já estava ali envolvido. E aí eu fui numa palestra do Congresso de RH, foi onde eu conheci o mundo coach. Eu falei assim, agora eu tenho a ferramenta para desenvolver as pessoas, que eu não tinha. Então eu tinha um curso de DP, eu tinha um curso de RH, mas faltava alguma coisa para ligar. Que tinha um funcionário que ele estava ali no operacional, mas ele não queria, eu não sabia como ajudar aquele funcionário. Pois, Fernando, isso é maravilhoso, porque você sempre está buscando algo para crescer, e quando você encontrou o coaching, como que você trouxe isso internamente para trabalhar nessa questão? Então, primeiro eu tive uma barreira que quando eu conheci o mundo coach, estava no boom do coach, né? Então o pessoal falando mal de coach e tal, tudo, e eu vi como uma ferramenta. Eu conheci a BRH, dentro da BRH conheci o Bruno Giuliani, que já tinha o Instituto do Abracoach na época,
E aí eu falei, bem, eu fazendo isso daqui, eu vou poder treinar o rapaz lá que tem e as meninas dos canteiros da Reduc, porque eu vou fazer um RH de cada canteiro. Já tinha alguém responsável, porque as pessoas dos canteiros não eram de RH, eram um administrativo, era alguém que era tava lá, o sobrinho do dono, não sei, não tinha alguém que fez faculdade de RH, gestão de pessoas. Não, eu já tinha faculdade de administração, fiz MBA em gestão de pessoas pela FGV, depois eu fiz a formação coach, aí fiz psicologia positiva, e aí eu tinha já as ferramentas, mas faltava ainda uma liga, porque o RH, as pós, né, tem muita teoria, e eu precisava de algo na prática. Então eu peguei lá uma menina que era da cozinha, ela amava ouvir, eu falei, peraí, se ela ama ouvir, ela vai começar a estagiar comigo no recrutamento de seleção, porque eu quero que ela ouça o candidato de um outro olhar. E aí eu comecei a estruturar os meus protocolos, sem saber que já era um método, e aí eu comecei a perceber qual é a pergunta que eu ia fazer, porque o candidato ele vem desesperado. Ele vai estudar na véspera do negócio tudo que se imaginar para ficar com a vaga. E eu já sabia fazer as perguntas certas. A pergunta que eu mais desmontava era, como é que você se vê na minha empresa daqui a 5 anos? Ele nem estudou a minha empresa. Né? Qual o seu maior sonho? Ele não sabia, ele confundia sonho com objetivo e necessidade. Então, como eu tinha clareza dos blocos, eu consegui detectar que aquele rapaz não estava preparado para aquela função, mas ele era muito bom no estoque. Então, eu fazia um job rotation com ele, eu falava, vai passar um período aqui para ver que de repente está adormecido o seu talento, porque não diz que você é de estabilidade. Você tem habilidade com pessoas, mas gosta de bastidor. Então, ali eu comecei a pegar o mundo coach dentro do RH, e eu estava na faculdade, então eu fiz laboratório nos dois lados. E aí foi que eu dei a viravolta, que eu entrei no corporativo. Aí eu comecei a dar treinamento. E aí meu primeiro treinamento era como fazer o funcionário, dentro da cultura da empresa, não olhar aquilo como recifrão. Porque tinha gente com 20 anos de empresa, ele construiu a casa dele com aquele dinheiro, mas ele falava mal ainda da empresa, odiava o RH não falava com marketing. Então ficava aquela briga dentro da empresa, isso é muito ruim. Eu falei, gente, não pode, tem que ter... E aí eu tive a oportunidade. Quando eu morei nos Estados Unidos, na Califórnia, fiz a Universidade de Irvine, tivemos a oportunidade de visitar 2 grandes empresas que a gente podia escolher. Eu visitei a Kingston Pendrive e a sede do Google e Facebook. E ali eu vi um outro mundo. Os funcionários não batiam ponto, amava entrar na empresa, eles chegavam cedo porque eles queriam estar ali. Eu falei, opa, eu vou fazer um endomarketing aqui, vou pegar, o que eu posso trazer aqui para levar para o Brasil? E aí eu fui trazer o lúdico. Então eu comecei a montar equipes, o setor tinha que ter um grito de guerra, e eu comecei a trazer isso, e a cultura, o clima mudou, e a produtividade foi lá em cima. E os cantores falaram, o que está acontecendo? Que o meu funcionário quer o absenteísmo dizimado, foi dizimado. Essa área de óleo e gás ainda, né, tem muito tabu, né? Sim. É uma área bem rígida, com os processos engessados. Eu sou de engenharia civil, vim desse mercado, e não é a mesma coisa, né, que óleo e gás, mas sim, é bem próximo a esse tipo de cultura, né? Você tem pouca margem e maleabilidade para trabalhar, é difícil, né? Porque são muito técnicos, né? E talvez você tenha conseguido por conta dessa grande amiga, que foi a pessoa de verdade que te deu essa oportunidade. E você conseguiu fazer seu laboratório lá, isso é muito bom. Sim, sim. Eu aprendi muito com os engenheiros. E o que eu aprendi quando eu tinha uma imagem do RH, que por muitos anos o RH era o famoso departamento pessoal. Então tem muita empresa hoje que tem o setor de RH, mas não é a RH. Não, é a cultura de departamento pessoal. É a menina que faz o benefício, que tem que fazer o mais barato, não pensando... O benefício não é pensando no custo da empresa. O benefício é pensando no colaborador, porque ele motivado, ele vai ter longevidade na empresa, ele vai estar motivado, ele vai indicar o que o mercado está acontecendo, porque ele está lá fora o tempo todo. Ele está na base. Isso quando não faz o financeiro também, né? Quando não faz o financeiro também. Então, assim, eu entendi isso. Eu falei, gente, eu acho que eu sou um braço hoje, como eu passei por RH pelas empresas, para eu voltar agora nas empresas com outro olhar. Então tem gente que está lá, que nem está sendo visto, ele está muito bem no trabalho, está muito bem na vaga, mas ele não é aquele setor, ele não está fazendo com sangue nos olhos. E aí onde eu trago a ferramenta DISC como uma base para mostrar, você é bom nisso, mas a tua roupagem é isso aqui. Mas eu não tenho pós, não é sobre a pós. O que seria, já que você falou nesse ponto, eu acho legal até mesmo para divulgar um pouco o seu trabalho, o que seria esse DISC? Explica para a gente como que funciona essa metodologia, como que você criou, como que você pensou nela,
o que isso ajuda ao mercado, como tem ajudado outras pessoas. Boa, Renan. Então, o DISC foi uma ferramenta criada por um psicólogo americano chamado William Monton. Ele é o precursor. Ele criou o polígrafo, detetor de mentiras do FBI. E ele criou a personagem Mulher Maravilha, precisamente o laço da Mulher Maravilha. Então, esse cara maravilhoso, em 1928, ele criou o DISC. Os RHs conhecem, só que existe 5 tipos de DISC. Existe o e-talent, o assessment. O que significa essa sigla? Então, o DISC são 4 palavras em inglês, chamado Dominance, Influence, Established, Comfortable. Dominante, influenciador, estável e conforme. 2 perfis são processos, 2 perfis são pessoas. Então, quando eu comecei no RH, eu não comecei com pessoas, eu comecei no estoque. Isso me frustrava, porque eu sou de pessoas. Então, dominante, 3% da população mundial, 9% da população brasileira. São as pessoas mais racionais, mas são estrategistas. São pessoas que, hoje no mercado alto performance, tem lá, Mark Zuckerberg, Usain Bolt, Abel Diniz, Eike Batista, são pessoas, Dilma, são pessoas que são muito racionais, até tidas como arrogantes, mas eles têm visão de sistema, eles conseguem permear processos. Então, o segundo DISC, que é de pessoas, são os influenciadores, que é o meu perfil, que é o meu drive. Então, os influenciadores são 15% da população mundial e 45% da população brasileira. Então, por isso que o brasileiro é acolhedor, não é à toa, porque a gente tem essa flexibilidade, a gente gosta de pessoas, de estar... Por isso que o país tem mais feriado, que tem mais festivais, porque a gente é de pessoas. Então, o influenciador é aquela pessoa que está com pessoas. No RH, na área comercial, é influenciador. Um dominante consegue a habilidade do influenciador, mas é um influenciador que é as pessoas. Então, hoje eu sou contratado para ir nas empresas botar as pessoas nas caixinhas. Então, às vezes, a tia da faxina, se capacitar ela pode ser uma excelente comercial, porque ela conhece todo o olhar da empresa. Agora, se ela for conformidade, ela está no lugar dela, porque ela quer segurança financeira. Então, quando o RH entende isso, se ele entendesse que o DISC é um aliado... 2% da população mundial, né? É muito raro. Os dominantes acho que fazem toda a mudança. Só no Brasil. Não, no Brasil são 9% dos dominantes. Não, 2% da população mundial. Mundial, são raríssimos, porque eles têm uma visão estratégica, eles são de vários... Geralmente são ou os CEOs da empresa, ou aquele engenheiro que tem a empresa de engenheiro e trabalha lá. Então, porque ele gosta de desafio. Dominante gosta de desafio, influenciador gosta de pessoas e desenvolver pessoas. Os estabilidade tem a escuta ativa, é aquele funcionário que escuta, mas não gosta de falar, que não gosta de conflito. E tem os conformidades, que é de processo, mas gosta de estar nos bastidores. É o cara Quantos por cento é esse? O estável conforme é a grande massa. Por isso que existe o servidor público, por isso que existe os... entendeu? Então, geralmente, cada perfil já tem uma casinha de profissão. Geralmente, o influenciador é pessoas, ator, diretor, jornalista. Tem muito. Então, é a pessoa que ama palco, ama aparecer, ama falar. Quando é comprimido, ele ataca os outros perfis de recua. Prefere perder a vaga de emprego do que fazer alguma coisa. Então, o DISC ajuda muito você colocar as caixinhas. Já tirei muito diretor comercial, que ele não é do comercial. Ele tem MBA, gestão de pessoas, mas ele ama processo. Mas ele não... Como é que ele vai sair agora depois de 20 anos de carreira? E aí ele fica ali frustrado. Porque aí ele começa a não tratar muito bem os funcionários porque ele gosta do processo. E, Fernando, o inverso é possível também? Através da sua metodologia, você consegue tirar uma pessoa de uma caixa e levar ela para outra? Então, aí entra o programa de mentoria de desenvolvimento, que é o que eu faço. Eu, meu sócio, e a atriz de empreendedor, que é o nosso instituto. Então, hoje, eu pego pessoas técnicas, tipo, o nosso último case agora na RP Soluções, abraça aí, Rafa. Peguei 2 pessoas técnicas, totalmente de técnica de catraca, e transformei eles em comercial. Porque ele já tem um cunho técnico. Skill, né, pra isso. Aumentei o skill, ele já tinha o hard skill, peguei o soft skill dele, agora é um processo um pouco maior, porque eles são totalmente de processo. Então eu tive que desenvolver um acompanhamento semanal e hoje eles já conseguem fazer venda, ser o comercial da empresa. Claro que nem toda empresa precisa fazer isso, mas ele precisava ter um cunho comercial, pegou 2 pessoas técnicas. Então ele atende o técnico e agora quando alguém pegar uma informação, ele tem muita precisão. Então o Rafael foi muito inteligente. Ele pegou a base técnica dele, 2 para transformar em comercial. Então, aí falando um pouco, que a gente acabou tirando um pouco do foco da pergunta anterior, que você trouxe esse DISC, estudou, se especializou nisso e trouxe para implantar isso. Como que funciona essa ideia? Como que você conseguiu adaptar isso da cultura americana para a brasileira? Porque é totalmente diferente. É diferente. A gente está inserido num outro tipo de sociedade, né? Sim.
que eu não posso nem dizer que é melhor ou pior, mas é muito diferente muito da americana. Diferente. Eu que morei cultura, fora, né? Estudei lá em Irvine, fui no berço do empreendedorismo. A cultura lá é muito de coletivo, né? O que você pode me agregar? E o brasileiro tem muito assim, se eu conseguir, ninguém vai tirar o meu espaço, né? Então é como se fosse assim, os setores, eu vejo nas empresas, como se fosse um contra o outro, fosse estados brigando por um posicionamento. E sem entender que se o marketing fizer um bom trabalho, o financeiro vai receber o boleto da forma certa, o comercial, se cada um entender que é um conjunto e é um trabalho desafiador nosso, então hoje quando eu vou entrar numa organização, eu começo com uma palestra, então ou vou dar uma palestra dos impactos da inteligência emocional dentro do operacional, ou então eu entro com uma palestra de gestão de pessoas e ali eu começo a conscientizar, e aí eu vou por etapas, então o meu caminho é diminuir o turnover e aumentar a produtividade. Então, toda empresa quer isso. Então, por que o funcionário não está produtivo? Porque ele está ou no setor errado, ou ele foi promovido porque tem muito tempo de casa, e aí está desatualizado a descrição de cargo dele. Então, acontece em muitas empresas que o RH hoje está com tantas responsabilidades, e às vezes o RH tem 2 pessoas, isso não é RH. Então, é um DP. O RH ele vai ter 2 pessoas para folha, 2 pessoas para benefício, no mínimo, porque senão ele não consegue pensar no setor dele. Desenvolvimento humano, né? Não tem desenvolvimento. E aí quando eu entro com esse braço. Então você vai ficar na folha de pagamento e eu vou te sinalizar o que está acontecendo na sua folha de pagamento que está muito inchada de custo, porque você não está visualizando esse ser humano, porque ele não está tendo tempo. As bases, aí eu vim de um RH que passava por uma integração, eu conheci os setores, hoje não dá tempo, o cara entrou aqui para cobrir o cara que foi empreender. Existe esse ponto, a gente enxerga bastante, a gente trabalha diretamente com o RH e a gente sabe como é que é essa questão e acho que faz total sentido o que você passou. Acho que existe, não só nos Estados Unidos, né, por ser a cultura europeia, até pela Previdência, tudo que foi copiado da CLT trabalhista da França, que o Brasil se modelou de lá. Os cargos e até mesmo por desvio de função é muito bem desenhado lá, né? Para que você não tenha um processo trabalhista, para que você não se exponha juridicamente, né? Aqui é diferente, porque por mais que aí a gente tem aquela cultura, aquela fala, né? De que não, a lei está sempre do lado do trabalhador. Não é. É você que não tem a cultura, o habitual de entender as funções de cada funcionário, de cada trabalhador e por que você está contratando ele, né? E aí fica essa impressão de que não, a lei está sempre do lado do empresário, não é assim que funciona, né? A última empresa de RH que eu fui, aconteceu muito isso. Os funcionários, quando eu dei a palestra, eu vi que eles estavam meio assim, mais uma palestra que a empresa está falando, ele vai ficar... Aí ele achava que eu estava do lado da empresa, e quando eu conto a minha história, né, de superação, como é que eu assumi o RH, como é que tudo, eles começam a ter um outro olhar de mim. Os influenciadores ficam apaixonados por mim, porque são de pessoas, né? Mas os conformidades ficam meio assim, será que isso é verdade? Será que esse cara não tá aqui para enganar a gente? A desconfiança. Né? A desconfiança. E aí eu mostro para eles como é que ele pode agregar dentro da empresa. Quando foi se criada a base do RH, ele foi se criado com a ideia de criar um ecossistema. Quando as empresas entenderem que o ecossistema estando bem, a minha empresa vai se blindar no mercado. Então hoje eu sou muito contratado no nosso instituto para blindar os funcionários. Porque muitos estão assim, e aí se eu perder meu emprego, eles estão mais preocupados com o problema do que com a solução. Sim. E aí o setor tá lá. Tá vendo? O RH toda hora quer fazer palestra. Também fica dentro do ar-condicionado, então ele fica focado, porque o RH ganha mais do que ele, em se entender o que eu não estou fazendo para chamar a atenção do RH para receber uma promoção. Se o RH está faltando uma pessoa, porque não pode ser você essa pessoa lá. Então a nossa capacitação ou o nosso treinamento é justamente isso. Ver quem na empresa está adormecido ou precisa de um sacode para, meu amigo, tu tá aqui 10 anos, olha o que você já construiu, por que você não pode sair dessa caixinha aí, tirar a pessoa da zona de conforto? Esse é o nosso papel. Então a gente chega lá, sacode a roseira, o RH fica, aí os RHs me dão um briefing, né, obviamente, os meus funcionários estão desanimados por causa disso, teve a mudança de diretoria, tem muita fofoca ainda, pessoal, eu chego lá e na inteligência emocional mudo todo esse game, porque eu vou na sinapse do problema. Como é que você se vê? Você está há 10 anos, você é planta aqui na empresa, você virou Big Brother agora, você é um elite, você está aguardando as férias para sentirem falta de você? Cadê seus sonhos? Cadê você almejando ser a filial da sua empresa? Então eu resgato isso neles,
Claro, não vai ser em todos, mas dá aquele sacode. Aí a pessoa fala, caraca, era isso que eu tava precisando. E aí o próprio funcionário começa a investir nele. E não é mais a empresa agora. Ele fala, poxa, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma mentoria, eu vou fazer uma capacitação, Aí eu começo a montar duplicadores dentro da empresa. E aí eu começo agora a criar um ecossistema na sua própria empresa e não ficar aquela coisa que é muito comum. O RH contrata um palestrante, aí gasta um rim de dinheiro e não resolveu o problema. Porque está trazendo a pessoa de fora só para poder mexer na casa. Não, eu tenho que entender esse ecossistema. Só entende quem esteve lá. Então, como a gente teve dentro desse ecossistema, a gente consegue trazer isso mais vivo. Fernando, dentro desse tema, um ecossistema criado, como que você identifica o perfil de cada integrante desse ecossistema do RH? Por exemplo, uma pessoa de recursos humanos voltada ali para a área de recrutamento e seleção. Como que você identifica que aquela pessoa tem um perfil para ser recrutador? Então, quando a pessoa faz análise DISC com a gente dá para ele 10 características, mas tem perfis que é muito comum, entendeu? Então, assim, o Renan é um pouco mais observador, ele é engenheiro, então, tendenciosamente, o perfil dele é estabilidade ou conforme, porque uma pessoa de pessoas não vai escolher engenharia, ele não vai escolher engenharia. Fez essa leitura já fez essa leitura. Então, assim, ele deve ter ficado muito tempo dentro de uma organização. Os influenciadores e dominantes, nós odiamos o controle, a gente quer crescer, a gente tem necessidade, tanto que eu fiquei muito tempo lá, mas eu permeei todos os setores da empresa. Então, como eu estava no recanto, na refinaria, eu queria pegar aquela empresa, então eu pegava um jeito de arrumar um contato naquela empresa. Então, a minha chefe, chegou um momento que muitas pessoas não sabem, é o primeiro podcast que eu vou contar isso, a minha chefe me mandou embora para eu voar, porque eu não queria, eu estava tanto no meu ecossistema. Quem é Fernando Paixão fora daqui? Né? E eu fiz minha rescisão e ela assinou, porque eu já estava dando aula em faculdade, mas chegou um momento que eu não conseguia mais, porque eu tinha que dar palestra na Locante, eu fui dar treinamento para os gerentes da Locante, porque só tinha 2 pessoas no RH, 350 gerentes com 15 mil funcionários. Nossa, o cara tinha uma sigla lá, VR, ele não sabe o que é, o que ele fazia? Ele ligava para as 2 pessoas, olha o caos. Então eu fui para lá para treinar os 35 engenheiros, para tornar eles os auxiliares de DP do DP, porque não existe o RH. E aí, qualquer sigla que tinha, então eu fui lá ensinar pro gerente o que era hora extra, o que era insalubridade, como é que ele vai detectar o operacional que sabia de alguma coisa e podia estar auxiliando ele. Aí começamos a criar o líder dos líderes, porque era muito funcionário e era uma coisa louca. Eu falei, gente, como é que vocês conseguem? E aí, quando eu fui, foi assim, foi a salvação ao mesmo tempo. Foi uma cruz, porque eu mexi no ninho de vespeiro. E a gente gosta disso. O meu perfil comportamental, eu gosto de estar com pessoa. Então, assim, o seu perfil, não tem ninguém para botar no comercial. Tem o Renan e tem o Marcos. Aí eu ver quem tá com o perfil mais próximo do influenciador, do estável, para botar você lá. Se você não for, eu vai sentir um pouquinho de dor, mas eu vou te desenvolver a habilidade e você vai ser um comercial. Vou ensinar um pouquinho a rir, ficar mais simpático, né? Não ser mais... E aí, desenvolver a habilidade. Nós temos no careca pelado sem dente. Então, temos a capacidade de desenvolver. Deus criou o ser humano com uma fonte inesgotável de possibilidades. Só que a gente não sabe explorar isso. Eu não sabia usar meu potencial. Eu achava que eu era só para ser aquilo ali. Então, quando eu virei para suas faculdades, tinha dificuldade de largar o RH. Porque eu falei assim, e agora? Eu tinha que voar. Não tinha mais tempo de ficar preso de segunda a sexta. Eu já não conseguia. Eu tirava férias todos os meses. Eu já sabia o dia que eu trabalhava. Folha de pagamento. Eu tinha 4 dias no mês que eu não fazia nada. Eu falei, eu vou combinar com você. Aí eu criei uma cláusula. Depois que fizer a folha, que eu fizer os benefícios, que eu fizer isso aqui tudo, eu vou ficar uns dias em casa. E aí, nas minhas férias, eu vendia. Porque todo mês eu tirava uma fração das minhas férias. Teve algum episódio particular que caiu a ficha para você? Eu tenho que voar. Teve alguma coisa nesse sentido? Dentro da refinaria. Quando um dos chefes gerais pediu para dar uma palestra do técnico de segurança do trabalho, engenheiro do trabalho, eles passaram mal. Eu já sabia do assunto, só que como eu sou de pessoas, eu ia trazer ali, e eu ia falar de DDS, ia falar de EPI. Aí eu falei, beleza, eu tenho 30 minutos para falar de EPI, e como eu vou encaixar, conscientizar esses operacionais, montador de andaime, ajudante de andaime, empilhadeira, engenheiro arrogante, pessoas que... Falei, eu vou. Todo mundo de pé. Aí todo mundo de pé sem entender nada. O que é, paixão? Falei, silêncio, broxinho. Todo mundo tinha apelido, eu gravava pra todo mundo. O broxinho, o macharré. Falei, gente, olha só, vamos ser sinceros. Quem gosta de dinheiro? E todo mundo, né? Pô, paixão, vai ter aumento? Falei, quem sabe? Quem aqui gosta de comer uma boa comida? Agora, quem aqui gostaria
de a partir de hoje parar de escolher e comprar o que quiser. Aí todo mundo... Congelei eles, troquei. Aí usei uma técnica do coach, que é o forte impacto emocional. Quem aqui tem filhos? Você já estudava isso antes? Quando eu me formei em administração, eu estava na Reduc. Então, tudo que eu aprendia na graduação, eu aplicava na prática. Foi um laboratório real. E quando eu virei professor de faculdade, então, eu pegava o meu aluno e fazia o que acontecia na Reduc com ele, para saber como ele reage, e voltava para eles. Então, quando eu fiz minha primeira formação coach, eu tinha 3 mil alunos para praticar e 3 mil funcionários da Reduc. Eu falei, é agora que eu vou aplicar. Então é agora que eu vou... E só que eu não sabia cobrar, então eu ganhava 7 mil reais de carteira assinada, de um lado, 7 mil do outro, e estava preso. Aí as pessoas queriam me contratar. Como? Não, aqui é pela empresa. Eu ficava, gente, isso é uma coisa esquisita. Aí o chefe geral falou assim, Fernando, o cara não veio dar a palestra. Aí ele me observou no fundo, fiz uma dinâmica e falei para ele, vocês podem mudar esse game. Você gostaria de trabalhar 20% e ganhar 80%? Todo mundo, que isso, Paixão, vai matar quem? Não matar ninguém. É que você está trabalhando com a força. Eu quero que você trabalhe com a sua mente, seu potencial. Quem é que tem mais de 2 filhos? Então, você que não gosta de tirar férias porque quer o dinheiro, não vai ver seu filho crescer. Então, eu ia na dor do problema. Aí eles... Cara, funcionário que eu tinha que me humilhar para tirar férias, agora ele, Paixão, podemos botar na agenda aí para tirar férias em julho, meu filho vai fazer a formatura. Vocês estão perdendo a família de vocês pelo dinheiro. Então, resgatei a cultura que já era da Petrobras, que já era dos canteiros, de que preservava... Eles não estavam preocupados com a vida deles, estavam preocupados em ganhar dinheiro para comprar as coisas. E nisso, não tinha essa qualidade de serviço. E essa reflexão que você trouxe já é algo que mexe, né? Que mexe com todo mundo. E aí ele falou assim, Fernando, onde é que você aprendeu isso? Eu falei, na faculdade, no MBA. Por que eu nunca soube disso? Porque você nunca me perguntou. Aí ele, quanto é que você cobra para dar um treinamento? Congelei. Eu, hã? Aí eu falei, minha chefe sabe disso? É o quê? O que aconteceu? Eu vou perder o emprego? E aí ele começou a ficha cair. Eu falei, e agora? Aí ele falou, faz o seu preço. Eu falei, 10 mil. Eu falei, 10 mil, meio assustado assim, né? Só isso? Eu falei, 10 mil, 10 horas. Entendeu? 10 horinhas, 10 mil. Aí eu falei, gente, peraí, eu vou tirar o meu salário de 2 meses em uma semana. Aí eu comecei a surtar. E eu fiquei naquele... E agora? Eu não tinha ninguém para me aconselhar. Se eu me aconselho com a minha chefe, ela ia falar, vai me dar um golpe de estado. Ela me abriu a porta de emprego. E aí eu falei, vai ter que acontecer alguma coisa. Aí quando eu pedi uma semana de férias, eu fui botando... Aí eu fui na BRH, conheci o Instituto Coach. Falei, cara, eu posso agora voltar, eu posso sair do trabalho e montar uma empresa e voltar com outro olhar. Vou continuar ajudando ela mesma, mas com outro olhar. Eu vou deixar de ser um custo para a empresa e vou ser uma mão que eu posso trazer outros parceiros. E aí eu comecei a pensar em ecossistema. Falei, agora quem vai ser meu time? E aí eu já tinha conhecido todo mundo. E aí eu comecei a fazer os contratos. E aí eu fui largando. E aí eu fui desmamando a docência. E até que eu falei assim, agora é o momento de voar mesmo. Porque meu perfil gosta de estar ali naquele grupo também. E aí eu já estava ali. E o divisor de águas veio quando eu conheci meu sócio, que é o Pedro. Porque eu já ganhava dinheiro. Eu já batia faturamento de 27 mil líquido, com o mundo coach, com treino, mas eu estava refém do dinheiro. Eu não tinha tempo para férias, o dinheiro era sugado por todo mundo que estava em minha volta, e o Pedro falou, você não está usando o seu potencial, mesmo você sendo coach. Eu falei, como assim? E ele começou a falar, tá faltando lapidar isso, isso e isso, que era as habilidades que faltava lapidar em mim, porque eu não podia me auto-lapidar. E aí ele começou a fazer esse trabalho, foi quando eu saí de Caxias e vou morar em Copacabana. E aí eu comecei a ver um outro painel, então já tinha uma bagagem, já tinha 17 anos de carteira assinada, mais 20 anos de corporativo. Eu frequentei a BRH, nossa, eu só fui fichinha lá uns 10 anos. E o Pedro mentorou você? O Pedro é meu mentor, meu irmão aí, meu sócio, ele que foi que me destravou e nossa vida mudou, mas assim, a minha vida, com ele me desenvolveu, eu percebi o quanto eu era ele para os outros, mas o quanto também eu deixei de olhar para mim. Eu estava tão preocupado em ajudar todo mundo, e acontece muito isso nas empresas. O RH se doa muito para a empresa, mas ele esquece dele. Uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos, com as empresas lá, e com o Google e o Facebook, quanto mais você estiver feliz com o que você faz, mais você vai crescer na própria empresa. Esse é um segredo? É um segredo. Fazer vocês... Quando a gente deixou aí, que hoje eu vou pro meu trabalho. Sexta-feira eu tá com 3 horas para ir pra praia. Sexta-feira ele vai lá fazer uma festa na empresa, fazer um happy hour dentro da empresa. E aí você não vai mais trabalhar. Existem empresas no Brasil que não bate mais ponto. Então hoje eu tô trazendo muito com a minha empresa essa cultura, não só americana, mas de outros países, de multinacionais que prezam por isso, trazer esse lúdico, tirar a mesa quadrada, botar um puff,
hoje, algumas empresas que eu já passei, 20% dos funcionários, alguns já não batem mais ponto, quem entendeu que a produtividade não está no tempo e sim na entrega. E qual a sua opinião sobre o home office, Fernando? Sobre esse olhar que você colocou? Então, o home office é o bom e ruim, né? É o advogado do diabo, porque a pessoa não quer se arrumar mais, porque agora ela está em casa e ela esqueceu que isso influencia. A mente não sabe o que é real, o que é imaginário. Se eu não me visto adequadamente, a minha mente vai te sabotar. Eu não estou no trabalho, eu estou em casa. E aí é o filho passando, e aí ele começa a perder a produtividade. 70% dos funcionários perderam o emprego depois que foram para o home office. Porque eles não tinham, eles perderam, fora a estrutura. Muitos não tinham estrutura para trabalhar em casa. E aí agora tinha que investir, ele tinha que investir. E aí foi um problema, porque a cultura do funcionário a empresa tem que pagar o treinamento, a empresa tem que me dar a estrutura. Só que agora para você manter o emprego, agora você quer tanto tempo com seu filho, por que não você investir agora em você, já que você vai ter o seu home office? E aí meu trabalho cresceu mais ainda. Aí com Covid, eu fui atingir outros estados. Eu dei treinamento para Melissa Calçados, 57 gerentes de todo o Brasil estavam nas suas casas. Eu falei, você perder o emprego, você não está com uma roupa adequada. Não importa se você está em casa. Eu dou treinamento em casa assim como eu tô aqui hoje. Blazer, tênis branco, eu tô todo arrumado. Porque meu corpo precisa entender, eu crio uma atmosfera. Passar a mensagem, né? Passar a mensagem de quando as pessoas vão no meu treinamento, parece que assim, que eu tô ali do lado deles. Então assim, hoje eu tive um instituto físico, hoje nós temos só o digital, hoje qualquer cowork vira minha empresa. Mas eu entendi que o digital, quando você faz da forma certa, você cria o mesmo ambiente. Tanto que muita empresa começa no online comigo e se ele já sentiu a vibração, ele fala assim, gente, que é isso? O que aconteceu isso aqui? Ele não traz ele aqui pro presencial. Aí a gente vai pro presencial, faz um treinamento. Estou agora em negociação com algumas empresas da indústria para fazer um trabalho mais de acompanhamento, tirar esse peso do RH e trazer. E muita gente do RH está capacitado para estar trabalhando no que eu faço. Então eu vou começar a trabalhar o Job Rotation, que é muito comum nos Estados Unidos. Fazer rotatividade de experiência dos setores e entre eles para ele poder ter um outro olhar do RH dentro do marketing. Um outro olhar dentro da logística. E nisso a logística tem um outro painel. É uma outra cultura errada no nosso país, que o cara do marketing, ele fez faculdade de marketing, pós em marketing, bem mais, mestrado em marketing, doutorado em marketing. E ele só tem uma visão. Ele tem que ampliar o mapa. E aí, hoje eu faço o cara do marketing fazer uma mentoria de alta performance de pessoas para ele entender como que o setor de compra da Coca-Cola pensa, como o setor da Petrobras pensa, porque ele está mais preocupado em fazer uma boa embalagem para vender do que atingir. E minha grande referência é o comercial de cinto, que tem um comercial que para vender seguros de vida, que a simulação foi um pai e uma criança, onde eles simulam um carro, eles começam a fazer simulação, aí começam a estilhar, se ele pega assim a filha, e aí todo mundo fica assim impactado. No final, você preza pela segurança da sua família? Seguro de vida. Então, às vezes você está preocupado em botar uma artista bonita, em botar um carro amassado, e por isso que as pessoas estão fumando ainda, porque botar um pulmão dessecado, não vai. Coloca a foto da sua família e você no caixão. Que isso? Você daqui a um tempo não vai ver sua filha com neto. Então, o nosso método que a gente criou em 10 encontros, 3 meses, a gente vai destravar você com o teu potencial. Aí vamos nos seus 10 sabotadores, que vocês prontamente já ganharam, vão sair daqui hoje sabendo o que te sabota e qual é o teu potencial, e como você pode pegar o próprio PodFlex e transformar num ecossistema. E vocês já fazem isso, mas um outro olhar do seu perfil. É aquela velha, sabe aquela roupa que você gosta de usar, que você usa até rasgar? Esse que é o teu potencial. Então fazer o que eu faço hoje é essa roupa que eu visto diariamente e nem tirei a roupa, não precisa. E aí você faz aquilo com paixão, as pessoas vão ver o brilho nos seus olhos. E quem não quer estar perto de alguém que tem brilho nos olhos? Entende? Então é um engenheiro que tá... Minha filha, ele não tem coragem de falar com o diretor que ele precisa do sábado. Olha só, ele não tem relacionamento interpessoal com o diretor dele. E ele quer comprar a liderança da funcionária que está com câncer, está com vergonha de falar que está com câncer. Então, quando eu dou meus treinamentos, a palestra, eu sei de informação que a empresa não sabe. Então, e aí isso é muito sério. E aí quando eu dou um relatório. Eu falo, vou te dar um relatório que não se expande. Se eu te der esse relatório é porque você não está vendo isso. Os funcionários estão insatisfeitos, não é porque você não está vendo, é porque você não fala com ele. Ele está invisível. Ele dá feedback, você acha que ele está falando mal de você. Não, ele está te dando uma coisa preciosa, que ele poderia ir para a concorrência. Sim. Então, como trabalhar a cultura do feedback ativo
lúdico, é o que eu faço. Então eu trago dinâmicas que você vai dar feedback os mais densos de uma forma muito leve, através de uma dinâmica, através de um exemplo. Então a gente hoje tem um método, ferramentas para fazer a pessoa falar o real na frente do dono. Nas minhas palestras, eu quero o dono, eu quero todo mundo lá. Eu vou dar a palestra para os funcionários, mas o dono está lá. E eu pego ele no meio da palestra e começo a dar feedback. Sim. E assim, é claro, né, que a gente espera sempre o sucesso de quando o que a gente faz, você se propõe a isso. Mas assim, como você se sente diante do fracasso? Porque assim, não é todo mundo que está disposto... Você está disposto a ajudar, mas não é todo mundo que está disposto a receber ajuda. Sim. Que depende da pessoa querer, né, ser desenvolvido, querer chegar a algum lugar. E assim, a gente está inserido num momento complicado, econômico, social, um IA, enfim, muita gente na incerteza do que vai acontecer. Você vai enfrentar isso também dentro das empresas, essa dificuldade, né? E como que você faz? Você já se deparou com algum caso difícil que realmente você não conseguiu ajudar da forma que gostaria, que deveria? Já acontece muito assim. Eu como tô você no se evento, sente, né, diante disso? Eu sempre falo que os fracassos, as frustrações, todos os desafios é para nos lapidar. Cada cicatriz que eu tive, já levei não de grandes empresas, várias empresas. Recentemente teve um evento de network no Aqua Rio. A chefe da segurança gostou de mim, chamou a menina do RH, Raíssa. Ela me conheceu, me conectou, fiz a proposta e não fui dar o treinamento. Mas eu deixei uma semente. É aí nisso que acontece. O RH começa a me seguir e eu começo a colocar conteúdo de conscientização e assim aquilo. Não tem como eu salvar quem não quer ser salvo. Mas eu sempre falo isso, né? Ah, mas o Brasil não vai melhorar, porque não? Precisa de uma pessoa querer e vai contagiando aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Então, olha a força do podcast, olha a força da internet. Tem pessoas fazendo coisa errada? Tem, mas a internet trouxe uma visibilidade para quem tem congruência, né, consistência e ama o que faz, você vai atingir alguém. E tem empresas que me atingem em Minas Gerais, em Tocantins, que eu nem esperava, porque quando você acredita no que você faz, não importa o quanto tempo vai durar. Eu sempre ensino, a primeira dica que eu dou para todo mundo que está assistindo esse podcast, que vai assistir, é você entender a diferença de opinar, opção, escolher e decidir. Você escolhe a pessoa que vai ser sua companheira. Pode ser boa, pode ser ruim. Você opta um emprego ou um cargo, mas quando você decide, é irreversível. A decisão é fazer até dar certo. É você acreditar. Mark Zuckerberg, ele tranca a faculdade, acredita no projeto, não importava quanto tempo ia durar o Facebook. Santos Dumont foi chacota, quem voa é pássaro, Santos Dumont. Ele falou assim, ele viu a visão. O Walt Disney, que perdeu o emprego por causa de raciocínio lento, falta de criatividade. Então, quando você acredita naquilo, eu sabia que eu ia ser daquele lugar, eu sabia que eu ia ser uma pessoa de pessoas que eu ia impactar a humanidade. Então eu falei assim, eu não sei quanto tempo vai durar. E quando o Pedro me conheceu, eu já estava cansado de tentar. Eu já estava ali, eu ligava a televisão, via pessoas com menos conteúdo do que eu, levando a multidão para um lugar que não era real. Ele ganhava o dinheiro, as pessoas com a esperança, né? E por isso eu gosto muito de trabalhar muito filme, Jogos Vorazes, Divergentes, mostra muito isso. A Katniss Everdeen, ela foi a esperança, mas ela entendeu que ela tinha um propósito muito grande. Era mais do que vencer aquilo ali. Era romper a barreira, a bolha. E a sociedade vem muito nisso, né? O livro 1984, que é o ano do meu nascimento, fala somente sobre isso, sobre o romper a barreira da sociedade. A sociedade é uma caixinha pronta que quem consegue romper ganha o mundo. E a abundância é isso. É a liberdade de você fazer o que você quiser. E a gente somos veículos. Eu falei assim, não, eu sou esse veículo. Eu fui o primeiro da minha família a fazer uma faculdade. Então, peraí, saí de um lugar onde era periferia e lixo do outro lado, e hoje eu tô na zona sul do Rio de Janeiro, eu permeio muito, porque isso que eu consigo, como é que eu faço para contagiar o próximo? Então tem muita gente que vê um vídeo meu e não acredita que ela é capaz. Então, como é que eu faço? Eu vou ter que criar aliados. Como é que eu posso contagiar? Não importa quem vai ser, eu vou mexer com alguém. Eu não preciso de muito, preciso de um. Foi um Thomas Edison, foi um Martin Luther King, foi um Pelé, foi um Albert Einstein, foi um Ayrton Senna, foi tudo um. Todo mundo. Ah, mas quem foi o precursor? Pode ser você. Eu sou da máxima que não existe impossível. Impossível é onde você não quer chegar. Era impossível na Lua. Alguém já foi, então você pode ser o próximo. Quanto tempo vai durar? Não sei. Aí é uma outra história, é o processo.
Eu era um menino com 12 anos com uma vontade enorme de crescer, mega empreendedor. Hoje eu percebo, caramba, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu tenho pessoas que vendem carro para comprar meu produto. Eu tenho pessoas que deixaram pagar aluguel para fazer uma mentoria comigo. Fernando, você é minha última esperança. Olha como as pessoas estão... Eu vejo muita gente brincando. Nós somos um médico comportamental. Só que tem muita gente que está no RH. Você que é do RH que está me ouvindo, pelo amor de Deus, para de se matar emocionalmente. Para de achar que você está guardando o seu sonho. Não, pega o seu sonho. Ah, mas o meu chefe não vai acreditar. Você já falou? O não a gente já tem. Então assim, hoje eu tô aqui para ajudar o RH no que precisar. Tem gente ali com sonho. Tem gente que está doente fisicamente, não quer falar, com medo de perder o emprego. O emprego virou agora um quartel, uma ameaça. Em vez de ser um lugar para você compartilhar os problemas. Meus maiores... Quando meu pai faleceu, o meu sócio estava ali, meus amigos estavam ali. Eu não fui no enterro do meu pai porque eu decidi romper o meu propósito. Então tem coisas que a gente precisa romper, mas tem que estar decidido. E fazer essa decisão tem que ter clareza do quem você é. E aí entra o nosso trabalho. Quem é você? Se você perguntar para mim agora, pergunta para mim quem é Fernando Paixão. Quem é Fernando Paixão? Uma pessoa intensa, que ama viver, apaixonado pela vida, que ama ajudar pessoas, que ama cantar, eu amo dançar, eu amo, sabe, a reverência da vida, eu amo chamar as pessoas, bonito casaco, sem se preocupar se ela vai gostar ou não. Porque botaram agora felicidade para poucos. As pessoas estão achando que a felicidade agora é uma virtude. Cara, eu tô vivo, eu tô respirando, tem gente que tá no hospital. Eu visitei o Teleton, eu fui abraçado por um menino que não tem braço e não tem perna, e você está reclamando que não está hipertrofiado, que a academia é cara. Então, sabe, a gratidão, ela é grátis, gente. Ela é grátis. As pessoas são ingratas, a pessoa está no RH há 20 anos. Ai, né, tô aqui, né, né, ainda bem que eu vou me aposentar daqui a pouco. Então ele já está morto. Eu lembro de uma frase que eu gosto muito do Robin Williams, que ele fala o seguinte no filme Sociedade de Poetas Mortos. O Carpe Diem, né, e ele fala que vence a guerra quem acredita mais. E as pessoas já estão mortas porque ela não acredita na guerra dela. Ela não acredita que ela vai vencer a batalha dela. Ela se entrega e ela nem vê do lugar que eu vim. Eu tinha todos os motivos para desistir da minha vida, para largar mão de tudo. A sociedade queria que eu fosse um traficante, ou um operacional, um negro, o quilombo. E olha quantos negros fizeram história. Milhares. Era assim, curioso, né? Porque você hoje, diante dessa... Você passar essa mensagem, mesmo sabendo que a pessoa não queira, né, receber, né? Que foi da pergunta que eu lhe fiz. Não queira ou não tenha força para entender? Às vezes... Quantas pessoas hoje, fico pensando assim também, que fazem o que não querem, né? Porque que estão enquadradas são na presas. posição errada, né? Mas é o medo, e aí você tem que acionar ela, mostrar que ela já está morta, e só falta enterrar. Não, e é bom porque assim, quando você está nessa fase, né, até para os jovens que nos assistem, você fica entre ser bem sucedido e ganhar dinheiro ou escolher o que você quer fazer e ser feliz. Existe esse paradigma social Sim. hoje. Por exemplo, eu fiz engenharia civil porque eu queria que aquilo me desse dinheiro e eu gostava de matemática. Mas não era o que eu queria para minha vida. Tanto é que a minha primeira formação é de músico. E eu trabalho com música até hoje também. Então, isso me fez tomar escolhas e perder tempo da minha vida, realmente. Mas agora você pode fazer isso de uma outra forma. E eu pego muito pessoas formar prontas. o meu mental, sabe? Sim, isso aí. A engenharia, ela me deu essa capacidade. Mas assim, eu sofri sem ter necessidade, entendeu? E hoje, graças a Deus, eu tive a oportunidade de me colocar onde eu queria hoje e tô bem. Mas assim, quantas pessoas hoje não têm essa oportunidade e estão fazendo o que não querem? Porque não estão se permitindo. E aí entra Exato. na máxima da decisão. Porque quando você está numa empresa trabalhando de carteira assinada, a gente quer acreditar que a segurança está na sua mão. Estou de carteira assinada há 20 anos, não. A segurança está onde está o seu conhecimento, onde está a sua capacidade. Porque você pode arrumar... As pessoas não entenderam que a promoção não vem do RH e não vem da empresa. Vem dela. Vem dela quando ela começa a fazer as sementes que ela planta no setor. Quando eu fiquei conhecido na Reduc, tinham 50 empresas, tinha gente que era mais antiga do que eu, e ele não era visto. Porque ele achou, supôs, e ele não mostra.
a minha frase hoje, né, que eu uso muito nas minhas redes sociais, que é o meu conceito, tem poder quem faz. Para de falar, começa a fazer. E por isso eu me tornei uma máquina de conhecimento. Ah, você não consegue ver? Eu fui lá e fiz. Ah, você dá palestra para advogado? Ah, você não é de RH? Advogado não é pessoa? Não é um CPF? E aí, quando eu fui dar aula em advogado, eu vi um outro olhar, falei, opa, peraí, como é que gestão... Por que o advogado não está vendendo? Por que o advogado não está fazendo marketing? E aí, montei um produto para atender os advogados. E aí, eu percebi que eu preciso montar um produto que é para todos. Então, dentro do meu método, a pessoa vai... Hoje, 39% das pessoas que fazem nossa mentoria largam a profissão para descobrir o seu real propósito. Case sucesso. Mato Grosso, dermatologia, oftalmologista há 17 anos, virou DJ de Adorno. Médica, cirurgiã, virou arquiteta. Esse número é bem expressivo. É muito expressivo. Servidor público que exonera cargo, o cara falta 5 anos para se aposentar. Ele falou, não, eu quero viver. Então eu gosto muito daquela música da Regina, né? Viver é melhor que sonhar. Então, assim, eu resgato isso. Por isso que é um trabalho muito sério. Por isso que o trabalho... Qual é a diferença, né? De coach, master coach, mentor e as outras são 7 profissionais da saúde mental. Então, temos o psicólogo, o terapeuta, o psicanalista e o psiquiatra. Excelentes profissionais, são a base. Né? Foi a base. Só que o mundo mudou. E o método da psicologia, que hoje, graças a Deus, tem avançado mais do que anteriormente, acredita que a longevidade do tratamento vai trazer você a cura. Só que eu só tenho uma vida, não tenho 10 vidas. Eu não vou esperar 70 anos para ter sucesso, para me descobrir quem eu sou. Eu tenho um cliente recente de 64 anos, 70 anos. Sucesso é muito subjetivo também. Sim, eu acho que o sucesso, a máxima, se eu me perguntar assim, o que é sucesso para você? Falando, liberdade. É trazer a pessoa liberdade. Para você ser feliz, curar uma doença. Mas aí é que tá. A felicidade não está atrelada em ter algo. Porque quantos atores largaram a carreira para ficar... Milhares. Então, eu trago a máxima o seguinte... O que você tem na sua vida que você quer realizar e quer fazer sem precisar? Se tirasse o dinheiro, se tirasse tudo, você vai ser quem é você? Por isso que eu falei, quem é o Fernando? Sabe, às vezes eu vou tomar meu drink em algum restaurante, em algum bar, quando eu sento sozinho, gente, como isso incomoda as pessoas. Eu sento, tô cantando, ligeirinho, tô lá com o pessoal do músico lá, a pessoa fala, senta aqui com a gente, não tô bem, gente. Não fica aí sozinho, mas eu tô bem, eu tenho minha solitude. Sabe? Então as pessoas têm esse medo de ficar sozinho, de sair sozinho. A pessoa quer arrumar um namorado, quer arrumar um emprego, sai com 10 pessoas. Como é que você vai ser visto com 10 pessoas? Aí a pessoa que não entende, o meu muito trabalho que eu arrumei em CLT, que foi poucos da empresa que eu fiquei muito tempo nos RHs, eu fechei trabalho num bar, porque eu conheci o cara do RH lá, você faz o que eu sou do RH, eu gostei de você. Você teria uma palestra na minha empresa? Claro que eu dou, quando é que você quer? Eu vou pegar num bar. Eu fechei essa médica de Mato Grosso num guardanapo, numa pizzaria no estado, em Copacabana, 2 horas da manhã. Vindo de uma night. Então, assim, ela vindo de uma night, tá comendo a pizza, eu consigo detectar, é muito nítido a pessoa que tá sem propósito está, porque é o brilho. Se fosse assim, gente, Silvio Santos não ficava até 94 anos na emissora, ele tinha Mark Zuckerberg, que já tá em casa curtindo os 3 filhos dele, que muita gente nem sabe que ele tem 3 filhos. Então, assim, ele não estava sendo movido mais pelo dinheiro, é o propósito de se desafiar, Elon Musk, essas pessoas. E a gente somos essas pessoas. Só que a gente joga a régua lá em cima, esquecendo que a sua régua não precisa parar de se comparar. Quando eu me parei de comparar, eu falei assim, eu sou o Fernando aqui, eu sou uma extensão do Tony, eu sou uma extensão do Paulo Vieira, eu sou uma extensão do Wendel. Então, a pessoa não pode pagar esse valor aqui. A pessoa às vezes também não pode pagar o meu valor, mas o que eu posso fazer na interseção disso? Aí tem uns canais, aí tem um podcast. Muita gente vem através dos podcasts. Um menino veio de São Paulo, o CFO dele pegou um podcast meu de 24 minutos de uma outra empresa, mandou para ele me ligou, quanto é o seu serviço e virou meu cliente. Assim. Então, ou seja, hoje nós temos um veículo, né, para ajudar, e parabéns por vocês terem incentivo esse Podflex. Então, assim, trazer a galera do RH para falar das dores, trazer essa pessoa para ser protagonista. E quando você traz o protagonismo, a pessoa olha o trabalho com outro olhar. E aí você pode ter um sócio dentro da própria empresa, não está vendo, você pode ter um novo diretor corporativo, não tá vendo, uma extensão, o cara tem família no Espírito Santo, a sua empresa podia estar mandando o serviço para lá e podia ter ela lá. Sim. E ela vai estar mega motivada, ela vai querer férias nunca mais, porque agora ela vive as férias dela dentro do trabalho. E essa é a cultura. A cultura é difícil de mudar. Muda a mente, você muda a cultura. Muito bacana, né, Fernando? Que bom, né? Espero que possa ser inspirador para outras pessoas que estejam nesse mesmo paradigma que um dia eu me encontrei. Sim. Né? E desperte, né?
realmente para o desejo real, né? Existe muito medo, né? De apostar. Vai dar certo, não vai. Por isso aí, essa voz de mostrar, a gente está aqui para mostrar que é possível. Né? Incentivar. Abraham Lincoln virou presidente com 51 anos de idade, gente. Sim. Novo. 61 anos, o dono o Rolinda, o dono da TAM, teve sucesso com 61, que ele se descobriu. Do KFC também. Dono do KFC, então, ou seja, não tem idade. Meu último cliente que me contratou estava com 74 anos. Ele falou assim, Fernando, eu não posso morrer sem viver aquilo que eu acredito. Eu falei, ótimo, que bom, porque tem gente com 30 anos que já está morta. Tá lá no RH e tá assim, se mandar ele embora, fez um favor, porque ele só faltava sair daquele lugar. Então, é isso que os grandes mártires fizeram, que a gente não pode deixar morrer. É acreditar ali. Recentemente, tivemos aí a Jessie J, que veio para um show no Brasil. A mulher tá tratando câncer. Essa mulher não veio atrás de dinheiro. A mulher podia ficar tratando o câncer dela lá. E ela veio pro público brasileiro. Então não é só a questão do fã, a questão que a pessoa, uma música dela que ela cantou, que quando ela falou do câncer, o flashline, é só luz. E a luz só acontece porque tá queimando algo. Então, como não sentir dor no processo de crescimento? Não tem como, eu senti muitas dores. Eu perdi amigos, eu perdi pessoas, e é uma máxima que as pessoas têm, né? De que você não pode perder a sua essência. Como é que a Fênix se renasce? Ela não é a mesma pessoa. Como eu não vou mudar? Se eu sou o Fernando antigamente, eu não estava aqui com vocês. O Fernando antigamente ia estar jogando Uno na pracinha, na Vila São Luís, com os amigos, né? Esperando Deus abrir as portas. Como se ele já me deu livre-arbítrio. Como se ele falou lá em Jó 22, 28, que se você determinar algo, ser firme, a tua luz brilhará em teu caminho. Então tá na minha mão, não tá na mão do divino. Uma pergunta até para você se fazer agora, bem interessante, que eu estava pensando, antes que você tem falado, eu gosto de fazer perguntas mais complicadas. Diante do cenário atual, a gente ainda não é determinado isso, mas muitos falam sobre a quarta revolução industrial. Sim. Sobre a possibilidade da gente ter a inteligência artificial como principal força de trabalho no mundo. O presidente Donald Trump, entre outros líderes globais, têm caminhado para esse investimento dentro dos seus próprios países, né, para fazer essa captação, esse investimento em data center, inteligência artificial, que vai ser a nova profissão do momento, que vai ser controladores de inteligência artificial. Hoje já tem tem a PUC, tem a FGV, milhares de instituições investindo, né, nesse tipo nesse curso, né, nessa capacitação. Mas hoje, se acontecer isso, a gente tem um contraponto em relação ao que você faz hoje, que é trabalhar diretamente com pessoas dentro dos cargos que elas querem sonhar e alcançar. Você já chegou a parar para pensar na sua empresa, na sua carreira, como que você vai fazer diante disso? Porque é um cenário de mudança para você também, né? Sim, e a gente vive em constante mudança. Eu digo que as revoluções aconteceram para trazer as transformações. O que seria a gente sem a Primeira Guerra Mundial hoje? O que seria a gente sem... Não teria leite condensado. Não teria leite condensado, é verdade. Então, assim... É assustador, mas ao mesmo tempo, depois que eu passei pelo Covid, que foi a grande mudança na minha vida, na vida da minha empresa, eu percebi que eu amo a revolução, eu amo o caos, porque é ali que você vê quem você realmente é. Então, assim, não estou me sentindo ameaçado pela tecnologia, pelo contrário, a máquina nunca vai substituir o homem. Até porque a máquina precisa ser alimentada por alguém. Sim. E é nessa hora que vai renascer as pessoas que estão dentro do mercado. E o Covid fez muito isso. As pessoas que quebraram, elas já estavam paradas no processo de crescimento. O Renan de 5 anos atrás não é o mesmo Renan de hoje. Você pegar uma foto sua de 5 anos atrás, eu usava essa roupa. Gente, já parou. Eu não vou fazer isso. Eu vou me olhar daqui a 10 anos com esse blazer. Gente, como é que eu usava esse blazer apagado? Então, assim, não tem como. Então, quando eu olho para a revolução da minha vida, eu falo assim, caraca, olha quantas guerras eu venci. O negro, que não tinha espaço, negro no poder, o negro na Forbes. Eu vou estar na capa da Forbes como coach negro, cristão, gay, que mudou a vida de mais de 8 mil pessoas. Eu só precisava de um negro na Forbes. Então, quando eu olho a IA, quando eu olho, que eu brinco, né, que a Skyline, né, a Skyline vai dominar o mundo, e eu sempre fui muito do cinema, os filmes mostram as tendências. Quando eu olhava lá a Judy tirando o café do meio da barriga, eu falei, cara, mas a gente tirando o café, tá aí a Valita, a gente tinha pavor disso.
né? Então eu acho que seja o governo Trump, seja a Quarta Guerra Mundial, vai ter a quarta, vai ter a guerra, é cíclico. As pessoas ficam apavoradas, mas o caos é cíclico. Hoje a gente estamos bem, daqui a pouco estamos teve a cólera, teve a HIV, toda hora vai ter. E é nesse momento de ruptura que a humanidade começa a trazer esse renascimento. O brasileiro não entendeu que as grandes revoluções fora fez ele se mobilizar para depois ter a nossa. Porque se imagina o Brasil com uma Hiroshima, será que a gente teria o que a gente tem hoje? As poucas revoluções transformadoras que nós tivemos foram de dentro para fora, não precisa ver somente um caos, né? Tivemos aí o golpe militar, mas tivemos aí muitas rupturas no nosso país. Mas se você parar para pensar, para o Brasil, você vê, olha o Brasil onde está hoje. A maior mão de obra do mundo está aqui. Então, se eu começar a olhar nisso... O commodity de alimentos do mundo. O commodity de alimentos do mundo. Gente, eu estava nos Estados Unidos, eu paguei $7 num suco de laranja plantado no meu país. Eu falei, peraí, eu vou comprar laranja para vender aqui. Porque... E aí as pessoas, não, olhando o caos, estão focando no problema. Eu olho a IA, eu falo, quantas pessoas agora vão acordar para fazer algo por conta da IA? Se não tivesse a IA, não tinha um monte de gente aí naquela mar. Então a IA vai fazer as pessoas se mexerem. O Covid do momento é a IA. O Covid, a terceira guerra mundial para muitos vai ser agora. Às vezes ele está na primeira guerra mundial dele. Mas quando veio a IA, quando não tinha podcast, quando não tinha, você pegava o currículo e indicava, agora você é o seu currículo. Cadê teu Instagram? Cadê você falando a sua verdade? Cadê você se posicionando? Ah, você é direito. Quem é você? Como é que você vai falar de política? Então as pessoas determinaram que a esquerda é X, direita um é o hétero e é o da igreja, o outro é o gay. Não, isso não é política. Então a gente vê que os séculos foram se passando e as pessoas estão alienadas no conhecimento, mesmo com a internet na nossa mão. Ele pesquisa besteira, ele pesquisa plagiar um TCC, ele quer usar a IA para escrever um livro sem usar a IA é uma ferramenta. Eu uso a IA para me fazer o contraponto. E minha palestra é de motivação, mas eu quero ser mais agressivo. Como é que seria o Fernando mais racional? Eu trago ela como um contraponto e não fazer o meu trabalho. E as pessoas estão pegando aí, acho que na cara de pau eu faço o seu livro. Não, eu vou escrever meu livro, mas eu tenho a IA para me trazer um contraponto e eu não tive esse olhar. Eu vou pegar uma frase que a IA trouxe, que faltava aquela palavra, que o meu vocabulário não está muito legal, eu vou pegar aquela palavra. Então, uma frase que a gente usa muito no nosso ecossistema, na tríade empreendedor, no nosso instituto, é o seguinte: o dia que a gente parar de desejar o aprendizado, o crescimento, a gente morreu. A gente morreu. Então, cada vez que eu vejo um desafio, eu brinco com o Pedro, eu falei, Pedro, cadê a próxima guerra? Cadê? O que está acontecendo? Vai vir. Tá vendo a nossa mudança, porque faz a gente se mobilizar. Qual é o próximo curso que eu vou fazer? Qual é o próximo programa de mentoria que eu vou ter que desenvolver para esse jovem que está entrando? Eu estou agora com 2 meninas de medicina do Acre, está no Rio de Janeiro, contratou a gente para ajudar elas, porque uma está desesperada para poder, passo no passo, no internato não, como é que é o nome que se dá? Na residência, eu falo, tá, o problema da residência, você quer muito viver da medicina? A residência é só um desafio. 2.000 vezes Thomas Edison tentou achar a redistribuição da rede elétrica. Você vai existir na primeira prova de residência? Não, você está com 25 anos, você é uma menina. Então, agora vamos falar. Gestão do tempo. Aí eu trago um método lá. Vai estudar, vai fazer isso aqui. Passou para a residência, você vem esse caminho. Não passou para a residência, qual o caminho? Então trazer para esse público jovem, novo, que está se formando em RH. Na nossa época não tinha tecnólogo. Então eu tinha que fazer uma graduação, fazer MBA e a experiência. Hoje o cara faz o RH, tá bom, onde vai ser seu laboratório? Cadê você fazendo? As pessoas ficam tão preocupadas em ter experiência e não está usando o canal do YouTube, não está usando o Instagram, não está usando o LinkedIn da forma adequada. Eu amo o LinkedIn, mas o LinkedIn ainda está passando por muitas revoluções. As pessoas estão vendo currículo ainda. Aí a pessoa fica fazendo o newsletter lá direto, achando que vai arrumar emprego só. Não, você tem que ser estratégico. O que você vai contribuir? Eu ensino muita gente que está no LinkedIn como usar aquilo de verdade para se conectar. Eu já marquei café com 2 diretores de empresa por conta de um post meu, simples, que eu compartilhei no LinkedIn. As pessoas estão lá e aquilo lá, a gente tem que fazer artigo, tem que fazer, e tá focando na coisa errada. Tem que focar nas pessoas. Aonde o cara frequenta?
Qual o ponto de contato que vai me ligar ele? Ele faz um esporte, onde é que eu posso ir para ele me ver como pessoa, para depois ele ver o meu currículo? As pessoas não me contratam com o meu currículo bonito, que fiz MBA na Califórnia, estudei em Irvine. Não, a pessoa é porque é o Fernando, que tem um propósito, que tem clareza de quem ele é, de onde ele veio, minha bagagem, não ter medo de se arriscar. Hoje em dia é comum, né? Isso, muito né? comum. Apesar desse currículo ser bem atrativo, às vezes é comum hoje, vai se tornar comum daqui a pouco, né? As pessoas hoje... É comum, por exemplo, você ouvia falar antigamente, 15 anos atrás, em Harvard, nossa, quem estudou em Harvard era uma referência, né? Não mais, né? Hoje em dia não mais, hoje em dia já não é mais É importante, não estamos falando que as pessoas não vão estudar mais, mas essa não é mais as leis que regem isso. Na verdade, nunca foram. Os grandes homens não tinham faculdade. Mark Zuckerberg, Silvio Santos, pessoas que revolucionaram o mundo, eles não tinham, mas eles tinham o quê? O conhecimento e nunca pararam de se permitir o aprender. Eu fui numa coletiva da Fernanda Montenegro, ela falou muito isso, e perguntaram para ela, como é que é estar aos 94 anos de idade, 96 anos, beira de um centenário, e ela tá indo às peças de teatro, e as pessoas falam, teatro é caro. E tá mais preocupado com o preço do que entender que a arte, a cultura vai trazer um ensinamento, trazer isso. Então ela falou, olha, o dia que eu parar de ter esse friozinho na barriga, sabe? Acabou a Fernanda Montenegro. E quando você vê, hoje ela prestigiando outros artistas, que é o futuro, que é a sucessão dela, e é se inspirar nessas pessoas. Então, muita gente assustada com a IA, e tem muita gente fazendo curso de IA. Cara, você não é especialista em IA. Contrata alguém de IA para ser seu braço. Não, a pessoa tá lá, do RH, faz curso de IA, curso de tráfego pago, curso de marketing digital. Aí eu quero saber, pelo amor de Deus, não posso nem falar aqui palavrão, Senhor, misericórdia. Mas eu falei assim, pra que cão você tá fazendo esse curso? aí eu falo, você precisa de mim. Aí eu me contrato e falei assim, então, o que você quer? Tá, você precisa entender sobre IA ou você quer ser especialista em IA? Porque hoje o que está acontecendo é que todo mundo quer ser especialista em IA. E por isso que vai ficar desempregado. Aí você entra hoje, tem 300 empresas de agência de marketing e ninguém é especialista em marketing. Porque o cara falou, vou fazer marketing, porque marketing... Aí fica se prostituindo de dinheiro. Aí um faz um cartaz com R$40. Eu uso o Canvas, não, eu compro o iPhone. iPhone não é para marketing. Não é uma agência de marketing. Ele tem uma funcionalidade. Entendeu? Ele tem uma qualidade. Ok, mas o iPhone nunca vai substituir uma câmera profissional. Então as pessoas estão confundindo. O verdadeiro influencer não é aquele somente que faz uma boa postagem e tem seguidor. É aquele que tem uma opinião muito clara, tem bagagem, experiência, e quando ele influenciar... Quando eu montei minha empresa, foi porque as pessoas... Quem você indica para fazer um curso de coaching? Eu indicava meus mentores. Indicava a Tony, indicava o Paulo Vieira, indicava... Eu falei, gente, mas eu posso, me indica. Por que eu não posso indicar para mim? Aí eu falei, gente, peraí. Ele veio mais de 200 pessoas pro Paulo Vieira e tá tudo ótimo. Eu falei, gente... E muitos falavam, Fernando, eu queria você. Não, mas eu não tenho nada. Aí eu, peraí. E foi aí que o Pedro acendeu essa luz. Fernando, as pessoas gostam de você. Você pode ter o seu próprio método do coach. Eu falei, mas a pessoa não vai me... As crianças, ninguém vai me contratar, não sou o Paulo Vieira, não sou... Pô, você estudou com o Paulo, você estudou com o Wendel, você estudou com o Tony Robbins, você foi mentorado por esses caras. Então você é um pedaço deles. Só que dentro da sua roupagem, dentro do paixão, da sua irreverência, do seu jeito sem filtro de falar. E muitos me contratam, eu gostei de você, que você não tá me olhando como RC fã, não tá me julgando de onde eu vim. E a gente dá mentoria para herdeiro. O cara podia contratar o Tony Robbins, dá na face dele. Não, eu quero o Fernando, porque a bagagem dele vai me ajudar. Eu quero o time dele, nosso time vibra na mesma coisa. Então, hoje, o nosso papel é multiplicar isso. E, Fernando, qual o principal conselho hoje você poderia deixar aqui para os nossos telespectadores em relação à sua mentoria? Eu acho que o grande conselho para você é se permitir se conhecer. Não tenha medo de olhar para dentro de você. As pessoas têm esse medo, sabe? Eu confesso que eu já tive esse medo. Eu já tive no seu lugar. Se alguma coisa que eu falei aqui fez você ficar arrepiado, isso já é o sinal de que você precisa de ajuda. Então não tem medo, estamos aqui para te ajudar. Chama a gente em inbox, acessa nossas redes sociais, contata o Podflex e se permita, não é sobre o dinheiro, é sobre voltar a viver. Porque quando a gente quer, a gente se mobiliza, vem indicar, faz o que for. Tem gente que anda a pé para ir um show. Então faça isso pela sua liberdade, pelo seu protagonismo, né? E eu sempre termino com uma frase, tem poder quem faz. Faz, depois você vê o que efeito que deu. Então, gostaria de aproveitar a oportunidade, pedir você deixar suas redes sociais,
Seu LinkedIn, seu Instagram, gente, sua agenda. simples. Ó, Coach com Paixão, Instagram. Mas se jogar Fernando Paixão, vai me achar. Meu LinkedIn, Fernando Paixão. Gente, é meu sobrenome, não é marketing. Papai me deu esse sobrenome. Não, mas marketing. Deus fez o marketing. Deus fez o marketing pra mim, né? O Paixão. Né? Então, assim, tem minhas redes sociais, né? Minha equipe está toda disposta a ouvir. Eu, todos os meses, faço campanhas de mentoria gratuita para o pessoal conhecer nosso trabalho. Então, mas vamos lá, vou fazer um desafio. Quem vê esse podcast, compartilhar o que você aprendeu com o podcast, você vai chamar lá nas redes sociais, no nosso direct, vai ser, eu assisti tal dia o podcast do Fernando Paixão, no Podflex, e eu quero me permitir mudar. E aí, vamos selecionar as pessoas para fazer uma mentoria comigo e te dar esse poder de você crescer, porque a oportunidade está para quem tem atitude, para quem quer fazer. Você constrói as suas oportunidades. Eu sou dessa máxima. Aquele profissional que está em casa, né, tá meio insatisfeito, não sabe a direção tomar dentro da empresa, não tem vontade de acordar para ir para o trabalho, né? Já é um grande indício para te procurar, né? Sim, é um grande indício para ele poder voltar a resgatar aquele ser humano incrível que está lá dentro. E ele pode ser o próximo a revolucionar a empresa dele. O mundo. Tô cansado de ver mesmas caras nos livros, sabe? É Thomas Edison, Nelson Mandela. Cara, cadê a Vanessa? Cadê a Priscila? Cadê o Marcos? Cadê o Renan? Cadê essas pessoas? São pessoas reais. Todos eles estiveram aqui. Né? Então é isso, nós somos essa voz. E quando eu me olho, eu me vejo nesse painel que eu tô hoje, então eu tenho uma missão muito grande. Então você pode ser o próximo Fernando que tá aqui. Eu vou estar feliz de que eu contribuí, você tá ali. Sabe? E muitas vezes você está gastando dinheiro para achar respostas que não vai ter. Aí vai para uma pós-graduação, aí faz uma segunda pós, aí compra a câmera, porque agora ele vai... Eu tenho gente que montou um podcast em casa só para gravar o vídeo do infoproduto. Pra que isso, gente? Porque ele está precisando de um resgate. Então, parabéns por estar aqui. Cada podcast que a gente vai, e cada pessoa que tem essa iniciativa, é essa voz para essas pessoas, esses profissionais que são profissionais incríveis. Olha onde eu estava dentro de um RH. Ninguém me conhecesse, se a minha chefe não me desse uma oportunidade, e se eu não me permitisse a sair da minha caixinha. E aí entra o disque, tem disque que não vai se expor, tem disque que não vai dar esse... Você vai ter que pegar ele, não, olha só, vem aqui. Ah, não sei se eu quero... Não, vem aqui. Mas tem gente que só de ouvir esse podcast assim, ai, amor, vamos viajar não, vou fazer mentoria no Instituto do Paixão. Já vi gente assim, me dá um desconto aí, parcela em 12, sem juros, suaves, parcela, porque ele já investiu a vida dele parcelada e não está vivendo. Ele parcelou a vida e não está vivendo as parcelas que ele parcelou. E, Fernando, eu percebo que você é uma pessoa muito grata, você traz muita gratidão para as pessoas que te ajudaram. Sim. Isso é muito bacana da sua parte. E eu queria saber se você também trabalha isso dentro da sua mentoria. Sim. Se você traz ali para a pessoa o poder da gratidão. Sim, nós temos 3 mentorias temos a mentoria de Mindfulness, né? Mas dentro da nossa mentoria principal, que é o nosso carro-chefe, tá? Um programa de mentoria de inteligência emocional e performance, temos 2 mentorias específicas para gratidão. Ali é um divisor de águas. Ali tem muita gente que, se você entrar no meu Instagram, tem lá mais de 300 depoimentos. Muitos falam, olha, a mentoria de gratidão para mim foi um divisor de águas. E às vezes você acha que a gratidão tá lá na massagem que o pessoal tá fazendo, apagar a luz. Não. Quando eu acionar em você a gratidão real, que é um dos 5 princípios de abundância, né? E traduzindo para as pessoas, gente, abundância não é riqueza. E por isso que é muito difícil as pessoas entenderem a clareza. Ser bem-sucedido é uma sucessão de cargos. Eu fui bem-sucedido. Auxiliar de escritório contínuo, auxiliar de escritório, auxiliar de DP, supervisor de RH. Eu fui bem-sucedido. Sou uma pessoa abundante. Fala de protagonismo, de escolher, de decidir. Sabe? Quantas pessoas largaram a empresa? Vou montar minha escola. Não, vou viver de ajudar, vou montar uma ONG. Então, abundância é transbordar o que já está cheio em você. Mas as pessoas querem comer tanto a riqueza que depois não conseguem distribuir. Ela entulhou, ela virou um arquivo morto dela mesma. Então, a abundância é o contrário. Quando julgaram o Roberto Justus, que viu a filha dele com uma bolsa de 15 mil reais, e o pessoal julgou, mas eu pensei, caramba, eu quero comprar uma bolsa para minha filha. E eu fiz um vídeo no Instagram e falei isso. O luxo não é sobre gastar dinheiro, o luxo é fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Que adianta eu ter toda a abundância financeira se eu não posso mobilizar? Então, as pessoas que se incomodaram, que julgaram ele, são pessoas que estão incomodadas porque ela está na escassez
financeira. A filha dele não tem uma... seria infame eu pegar uma bolsa de R$100 para essa menina, que ela nunca viu isso. O ambiente que ela frequenta, a mãe, o pai. Então as pessoas... Eu falei, a abundância é fazer o que você quiser. Tem dia que eu tomo água de coco todo dia em Copacabana, no quiosque. Mas tem dia que eu quero tomar uma taça de R$175. A abundância é isso, eu posso transbordar. Você tem que ter carro. Por que eu tenho que ter carro? Porque eu tenho que saber dirigir. Hoje eu vou empregado, tem alguém que dirige para mim. Eu estou empregando. Eu estou gerando renda para o país. Então, é entender, quando você chega no nível de protagonismo, você sabe quem você é, a sua identidade, você começa a perceber que é muito simples. Eu separei minha manhã toda para estar aqui com vocês, porque eu entendi que aqui é ensinamento, é conexão, é amizade, é resgate. Para quem está ouvindo, para quem está gravando, está aprendendo. Então, eu só vou num podcast. Eu nem saio de casa. Eu vim para ser o porta-voz, eu vim para ajudar. Alguém de vocês aqui precisava ver alguma coisa. Caraca, eu tô nesse lugar, paixão, me ajuda aqui. E às vezes o convidado tá aqui e às vezes tá querendo aparecer. E não entendeu que, não, agora você se despir. Mostra quem você é, mostra assim, aqui, ó, vamos aqui brincar. Vamos brincar aqui de conhecimento, de mostrar para as pessoas para ver. A tela é isso. As pessoas gostavam da novela porque a novela passava, se sentia lá a personagem. Quando eu via lá Sassaricano, Rock Santeiro, Vale Tudo, eu via Vale a Pena Ver de Novo. Quando eu via as novelas, eu via a verdade do espelhamento do real aqui hoje. Né? Então é isso, o filme, a novela, então é você se permitir. Né? E reconhecer, será que eu tô com depressão? Será que eu já parei de ver, tô vivendo um calendário? Ano novo! Ano que vem vai ser melhor! Carnaval! Pagar os boletos! IPVA! Não posso fazer mentoria que tem IPVA. Eu não posso fazer mentoria porque agora tem carnaval. Eu não posso... O mundo só começa depois do carnaval. O ano começou em novembro. Meu 2026 começou em novembro. Quando vira o ano... E aí eu já tive nesse lugar da ostentação, de passar no novo na cobertura. Hoje eu pego minha garrafa de espumante, às vezes, e vou pra praia e vou conversar com pessoas. Mas tem vezes não, me chama, eu fui passar numa cobertura já legal. Então eu procuro experienciar. Ano passado foi meu primeiro Natal sozinho, fui pra Gramado, 5 dias sozinho. Que experiência incrível! E há 20 anos atrás eu tinha medo de morrer sozinho. Hoje eu percebi como é bom a solitude, como é bom a maturidade, como é bom chegar nos 40 anos e falar assim, cara, eu cheguei nos meus 40 anos e vou chegar nos meus 80 bem. Sabe? Então, quando eu olho essas pessoas sentando, eu falo assim, cara, eu olhava no passado e falava assim, cara, como é que você tem 70? E hoje eu olho pra Fernanda Montenegro, e hoje eu olho para as pessoas e falo assim, cara, eu vou chegar lá assim, sabe? Então eu tô vivendo meus 40 anos, tô solteiro, mas eu falo, caramba, a pessoa que deixa preparando pra mim, que vai ser meu parceiro, ele tá vindo com uma bagagem, vai ser bacana, vai ser incrível. E é isso. Quem sabe? hoje você se inspira? Quem é seu principal, hoje, fonte inspiradora? Olha, eu tenho 3 pessoas, eu sempre falo isso, 3 massas. Primeiro, assim, independente de religião, né, Deus mostrou pra gente, assim, a multifuncionalidade que ele teve, né, ele poderia ficar sozinho. Então, assim, a minha inspiração é Deus, porque quando ele escreveu a Bíblia, ele falou assim, dei o fôlego de vida. Ali ele assinou, você pode o que você quiser. Você pode o que você quiser. Você pode ser quem você quiser. Eu dei o livre-arbítrio pra você fazer o que você quiser com isso tudo que eu construí. Então, eu agradeço a Deus todo dia, a família que eu nasci. Eu lembro, eu falei assim, poxa, se eu nascesse com gominho, não. Eu nasci um negro, irreverente, intenso, que não tem vergonha de falar. Fui contemplado com um sorriso que Deus me deu, sabe? Então, assim, eu já tenho orgulho de quem eu sou. Não tenho vergonha de onde eu vim, mas fez parte da minha bagagem. Cada grãozinho, no meu mosaico da vida, cada pilar fez muito sentido. Eu conheci pessoas no trem, no metrô, no avião, que impactaram a minha história, né? Agradeço também, assim, hoje minha fonte de inspiração e agradecimento primeiro é Deus, segundo agradeço a todos os meus mentores que passaram por mim, né? E principalmente a Célia e a Jandira, que foram fontes inspiradoras de mulheres guerreiras, sabe? Pedro Pedrada, que é meu grande amigo, meu irmão, meu mentor, me emociono. Esse cara que acreditou em mim, sabe? E era um sonhador. Eu falei, eu tava cansado de fazer dar certo. E ele falou, Fernando, você é um cara, você vai ver você não sabe quem você é. E ele soube acender isso em mim, sabe? E aí quando eu olho pra Nelson Mandela, e aí quando eu olho pra Fernanda Montenegro, e essas pessoas a Thaís Araújo, quando eu olho pra essas pessoas que antes de mim passaram também, hoje eu sinto que eles passaram. Cada pessoa, cada geração que passou, sabe? Quando ali
a Oprah, a Fátima Bernardes, a Glória Maria, aquelas pessoas que foram trazendo elementos para mim, sabe? Assim, pessoas que eu fui me inspirando, não pelo ícone nacional, né? Silvio Santos, que se espelha muito a minha história, sabe? Né? Geraldo Rufino, eu nunca bebi chorume, o cara assim, sabe? Assim, então são pessoas que não tem como ter a minha fonte de inspiração é Deus, porque Ele que criou essas pessoas para mostrar que não importa de onde você veio, você é capaz. Sabe? Você é capaz. Então, quando eu vejo o quilombo, né? Então, assim, não é levantar a bandeira do negro, é perceber que os negros vieram de uma parte da sociedade. Nós somos inseridos na sociedade, nós somos parte dela. Não existe separar. Se não existisse o negro, não ia existir o operacional para os brancos. Vou até além, não existiria música. Não existiria música, não existiria arte, né? Então, assim, nós fazemos parte de um todo, né? Então, temos esse desafio de mostrar nosso papel, mas eu falo, eu não tenho que mostrar o papel, eu sou esse papel, eu já estou na sociedade, sabe? Essa coisa do correr atrás, vem muito do negro, né? Aquela coisa do inflamar, de passar pelo sol e compartilhar isso com uma pessoa branca, que eu tenho amigos brancos, não é sobre a cor, sabe? É sobre a sua mentalidade, é sobre a sua essência, sobre a pessoa, sobre como muitas vezes você discrimina a sua própria raça com um olhar porque você achou que está num painel melhor. Mas na hora de um câncer, de uma tuberculose, você é igualzinho. Todo mundo é igual, sabe? Quando eu estava doente, eu fui acometido de tuberculose na pleura, no ápice da minha carreira. Eu estava lançando meu primeiro livro, quando eu fui acometido, e eu fiz tratamento de tuberculose na pleura junto com o Thiaguinho do Samba. Ele estava lá, né? E aí eu vejo assim, pô, esse cara é o mesmo que eu. Mas na hora que ele não estava lá, eu vi ele num lugar que estava acima de um cara inteligentíssimo, um cara, sabe, um exemplo para mim, que naquela época pra mim ele era um pagodeiro. E aí eu vi um outro painel. Então, como a gente se veste de uma capa que não é nossa. E por isso que os recursos humanos, que é a base de tudo, é o ser humano, é a base da cidadania. As pessoas estão deixando de ceder lugar porque só tem lugar de idoso, aí fica aquela pilha de idoso em cima do outro, você vai ser idoso, amigo. Sabe? E você tem que entender que esse é o ser humano na raiz. Sabe? Então, assim, minha fonte de inspiração é Deus, é meus mentores, o Pedro, é Nelson Mandela, que é o Walt Disney, que eu sou uma pessoa que sonho, que ama a arte também, né? Eu fui músico na igreja por muitos anos, né? Dei aula de teclado, mais de 30 anos na igreja, né? Fiquei 17 anos à frente do coral, né? Aos 12 já cantava Elis Regina, Clara Nunes, e o mar serenou quando ela pisou na areia, quem samba na beira do mar é sereia. Então, Clara, Elis Regina, MPB que me toma, sabe? Então, assim, não existe, eu só gosto de funk. Não, a arte é uma coisa só, ela te transporta de situações, né? Eu vi uma peça recentemente, não é sobre marketing, mas sobre a sabedoria dos pais, uma peça dirigida por Miguel Falabella. Que peça que todos deveriam assistir, aqueles dois atores maravilhosos, com 70 anos, mostrando relacionamento. E eu passei por várias cenas, cara, eu tô no caminho, fazer reflexão da vida. Então, sabe, a arte traz isso pra gente. Sabe, a arte também me inspira, né? A arte desde pequena, a televisão, filme, a música, né? O filme, né? A arte é cultura. Aproveitar desses agradecimentos, agradecer Marcos, mais um episódio aqui. Agradecer você, agradecer a Arca também, que está conosco. Nosso patrocinador, Arca Hub. Dando oportunidade de apresentar você, né? Toda a nossa rede de amigos, de contatos. E para aqueles que ainda não te conhecem, sim, dizer que foi um prazer aí trazer você, muito ilustre. Esse trecho da Clara Nunes cantando vai virar corte. Ai, meu Deus, pronto! E quem sabe aí você não pode trazer a mentoria também para alguns cantores. Não pois né? Eu já tive alguns cantores que fizeram o meu workshop, precisamente Karina Duque La Estrada, essa amiga que foi um presente de Copacabana, ela teve no meu primeiro workshop de divisor de águas, 5 de dezembro de 2020. A gente lançava o nosso primeiro workshop, 10 meses de Covid, e a gente dentro do Hotel Marriott na Atlântica, mudando a vida das pessoas. Se nada der certo, como cantor, não tem como não dar, tá? Dá pra cantar ali no karaokê, né? Dá pra fazer uma palhinha. Temos aí os metrô pra poder ajudar. Profissional eu aprovo, tá? Aí, ó. Assessoria, ó. Sócios, próximo CD tá vindo aí. Fernando e suas paixões, ó. Uma bela, já tem aí um nome. Muito bom, muito obrigado. Excelente. A todos. Até o próximo episódio. Muito obrigado, Marcos, e a todos aqueles que nos acompanham. Foi um prazer
Prazer foi todo E meu, eu espero gente. que você consiga alcançar seus próximos objetivos, que não são poucos, e que você continue com a sua missão de ajudar aí o próximo. Obrigado. Tá? Que é o principal. Ai, foi tão gostosinho. Espetáculo. A cara dela, gente.